Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 05 de novembro, celebramos dois nomes que representam esperança viva e fé inabalável. São Zacarias e Santa Isabel, os pais de João Batista menos o profeta que preparou o caminho para o Salvador. E nesta mensagem, o Espírito Santo quer reacender dentro de você a fé que espera, a confiança que não desiste e o amor que continua acreditando, mesmo quando tudo parece perdido. A palavra de Deus, em Lucas 1, 5-7, nos apresenta o início dessa história. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abia, sua esposa, uma das filhas de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos já eram avançados em idade. Irmãos, vejam a força dessa passagem. Zacarias e Isabel eram justos, tementes, fiéis, mas viviam uma dor profunda, menos o silêncio de um ventre fechado. Quantos de nós também estamos vivendo esse tipo de silêncio? Não o silêncio da boca, mas o silêncio de Deus. Aquele tempo em que parece que o céu não responde, que as orações se perdem no ar. Mas a palavra diz que Deus não se esquece dos seus filhos. Ainda que o tempo humano pareça ter passado, o tempo divino nunca chega atrasado. Aleluia, Zacarias continuava servindo no templo. Mesmo sem entender, ele mantinha o altar aceso. Mesmo sem ver resultado, ele permanecia fiel. É isso que Deus procura hoje. Homens e mulheres que continuem crendo mesmo sem sentir nada. Porque é nesse tipo de fé que o milagre se manifesta. Enquanto Zacarias realizava o serviço sacerdotal, algo extraordinário aconteceu. O anjo Gabriel apareceu diante dele, trazendo uma mensagem que mudaria o curso da história. Lucas 1:13 declara: "Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, meu irmão, minha irmã." O céu nunca esquece uma oração feita com fé. Talvez você ache que aquela prece feita há anos foi esquecida, mas não foi. Deus anota cada lágrima, cada suspiro, cada pedido feito com o coração quebrantado. O anjo não disse: "Deus ouviu a tua oração de hoje." Ele disse: "A tua oração foi ouvida." Ou seja, aquela antiga oração que parecia perdida ainda estava viva diante do trono. Zacarias, assustado, duvidou. Como poderia ser, se ele e Isabel já eram velhos? E o anjo respondeu com firmeza, mostrando que a incredulidade pode calar a voz. Mas nunca impede o plano de Deus. Zacarias ficou mudo até o cumprimento da promessa. Às vezes, Deus nos coloca em silêncio para que aprendamos a escutar melhor o que o céu está dizendo. Quantas vezes Deus também te silenciou? Não como castigo, mas como cura. Às vezes a voz precisa parar para o coração aprender a ouvir. Deus estava preparando Zacarias e Isabel para algo muito maior do que um filho. Estava preparando-os para participarem da história da salvação. Isabel, mulher de fé, mesmo sem entender, acolheu o impossível dentro dela. A Bíblia diz que, após conceber, ela se recolheu por 5 meses e disse: "Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para acabar com o meu opróbrio entre os homens." Lucas 1:25, que palavra linda. Quando Deus cumpre uma promessa, Ele apaga a vergonha, remove o peso da espera e transforma o choro em louvor. O ventre que era estéril se tornou fonte de profecia. A mulher que era motivo de comentários se tornou testemunho vivo da fidelidade divina. Hoje o Espírito Santo quer fazer o mesmo na tua vida. Deus quer transformar o lugar da tua vergonha no palco da tua vitória. Quer mostrar que nada é tarde demais quando Ele está no controle. Talvez você esteja orando há anos por algo, uma cura, um recomeço, uma resposta, uma libertação. E como Zacarias está cansado de esperar, mas o Senhor manda te dizer: a tua oração foi ouvida. Mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, o decreto já foi liberado no céu. E quando for o tempo certo, o milagre vai se manifestar com poder. Deus não esqueceu o que te prometeu. O silêncio não é ausência menos, é gestação espiritual. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está te preparando para sustentar o que está vindo. Porque o milagre não é apenas receber, é estar pronto para viver o que se pediu. Hoje, celebrando Zacarias e Isabel, somos lembrados de que o milagre nasce da perseverança, de que o tempo de Deus é perfeito
e de que a promessa nunca morre quando é plantada pela fé. Continue firme no altar, continue crendo, continue servindo, porque no momento exato o anjo do Senhor vai se manifestar e o impossível vai acontecer. Irmãos e irmãs, o tempo passou e o ventre, que antes era silêncio, se tornou canção. Isabel, agora grávida, carregava não apenas uma criança, mas uma promessa viva. O que antes era impossível se transformou em testemunho. E isso nos mostra que Deus não apenas responde, Ele surpreende. Em Lucas 1, 57-58 está escrito: completou-se o tempo de Isabel dar à luz e teve um filho. Os seus vizinhos e parentes ouviram que o Senhor usara para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Aleluia! Quando o tempo de Deus chega, a alegria se espalha. As mesmas pessoas que um dia se entristeceram com você vão celebrar contigo o milagre. Os mesmos que viram tua dor verão agora tua vitória. Porque quando Deus age, não há testemunho pequeno. Tudo se torna um sinal visível da sua fidelidade. O nascimento de João Batista não foi apenas um acontecimento familiar. Foi um marco profético. O anjo havia dito a Zacarias que aquele menino seria grande diante do Senhor e que prepararia o povo para o Messias. Ou seja, enquanto Isabel gerava seu filho, o céu estava preparando o caminho para Jesus. É assim também com você. Às vezes, Deus te coloca em uma espera não porque Ele esqueceu, mas porque o que Ele vai realizar em você faz parte de algo maior. O teu milagre está ligado à história de outras pessoas. A tua vitória vai abrir caminho para a fé de muitos. Por isso, não se apresse. O tempo de Deus é também tempo de propósito. Quando chegou o 8º dia, como era o costume, trouxeram um menino para ser circuncidado. Os parentes queriam chamá-lo Zacarias, como o pai. Mas Isabel declarou com firmeza: não, ele será chamado João. Lucas 1,60. Olha que lição poderosa. Isabel podia ter seguido a tradição, mas ela seguiu a direção do Espírito. Ela sabia o que Deus havia falado. E quando a promessa chega, é preciso discernir, para não misturar a voz de Deus com a voz do costume. Muita gente perde o que o céu quer entregar porque se curva à opinião dos outros. Mas Isabel se manteve firme, ele será chamado João. E João significa Deus é gracioso ou Deus é a favor. O nome já carregava o testemunho do milagre. Então chamaram Zacarias, que ainda estava mudo, e perguntaram como o menino deveria se chamar. Ele pediu uma tabuinha e escreveu: o seu nome é João. Lucas 1,63. E no mesmo instante, sua boca se abriu, e ele começou a louvar a Deus. Glória! O silêncio acabou, e a adoração começou, porque o tempo de silêncio termina quando o propósito se cumpre. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo agora? O tempo do teu silêncio também vai acabar. A voz que se calou por dor vai se abrir em louvor. O coração que carregava espera vai transbordar gratidão. Porque quando o cumprimento chega, o primeiro som que sai da alma é o som da adoração. Os vizinhos e parentes ficaram maravilhados e disseram: quem será, pois, este menino? Lucas 1,66. Percebe? Quando Deus realiza algo grande, as pessoas ao redor ficam sem explicação. Elas reconhecem que há algo divino acontecendo. E a Bíblia conclui: a mão do Senhor estava com ele, irmãos. Quando a mão do Senhor está sobre alguém, nada pode deter, atrasar ou anular o que ele decretou. A bênção que vem de Deus não traz confusão, não traz medo, não traz peso, traz paz, graça e propósito. Assim como Isabel, você também pode estar gerando algo que o mundo ainda não entende. Mas o que é de Deus amadurece no tempo certo. Não apresse o processo. O ventre da fé precisa de paciência. Há promessas que estão sendo formadas em silêncio, mas já tem um nome definido no céu. Talvez hoje o Senhor esteja te pedindo para dar nome à tua fé. Não chame de esterilidade o que Deus chama de preparação. Não chame de demora que Ele chama de gestação. Declare: o meu milagre tem nome. O meu tempo vai chegar. A história de Zacarias e Isabel não é sobre idade ou impossibilidade. É sobre fé que permanece mesmo quando o corpo diz não. É sobre oração que não perde validade. É sobre um Deus que cumpre promessas até quando tudo parece tarde demais. E há algo profundo aqui. Zacarias e Isabel foram escolhidos não porque eram perfeitos, mas porque eram fiéis.
Eles não desistiram de servir, mesmo sem entender o porquê da espera. E é exatamente nesse tipo de coração que Deus realiza o extraordinário. Enquanto muitos murmuram, Deus age no coração de quem adora. Enquanto uns desistem, o céu trabalha em favor de quem permanece. Zacarias esperou décadas, e quando o milagre chegou, foi completo. O que Deus tem para você também será completo, perfeito e no tempo exato. Hoje, se o teu coração está cansado, se as promessas parecem distantes, lembra-te de Isabel. Ela esperou, acreditou e viveu o impossível. E lembra-te de Zacarias, mesmo em silêncio, ele continuou servindo, porque a fidelidade durante o silêncio é a semente do milagre. O Senhor manda dizer: o tempo do teu João vai chegar, o impossível vai florescer, o que parecia esquecido vai renascer com força dobrada. O que você achou que havia acabado vai começar de novo, agora com propósito. Não pare de orar, não pare de servir, não pare de esperar, porque Deus é gracioso e a graça dele sempre chega no momento perfeito. Depois que Zacarias escreveu o nome dele a João, a sua boca se abriu, a língua se soltou e ele começou a louvar a Deus com poder. Aquele que antes ficou em silêncio agora era tomado pelo Espírito Santo, e as primeiras palavras que saíram da sua boca foram palavras de adoração e profecia. Em Lucas 1:67-79 está registrado o cântico de Zacarias, também conhecido como Benedictas, que começa assim: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Aleluia! O homem que antes duvidou agora exaltava o Deus que cumpre promessas. O silêncio havia terminado e a fé agora falava mais alto que o medo. Zacarias entendeu que quando o milagre chega, a única resposta possível é adorar. Ele louvou a Deus não apenas pelo filho que nasceu, mas por algo ainda maior, pela vinda do Salvador Jesus Cristo. Perceba o coração desse homem. Ele esperou uma vida inteira por um filho, e quando o milagre veio, o louvor não ficou restrito à bênção recebida. Ele elevou o olhar e glorificou o Deus da promessa, reconhecendo que o propósito é sempre maior que o presente. Zacarias declarou: E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás adiante da face do Senhor, a preparar os seus caminhos. Lucas 1:76, ele profetizou sobre a vida de João, declarando destino, propósito e missão. É isso que Deus faz com aqueles que esperam nele. Não apenas realiza o sonho, mas dá sentido ao que realiza. Porque milagre sem propósito é emoção passageira, mas milagre com propósito é transformação eterna. Quando Zacarias disse: Graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual o sol nascente nos visitará das alturas para iluminar os que jazem em trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. Lucas 1:78-79, ele estava anunciando que a promessa se estendia a todos nós. O mesmo Deus que visitou Zacarias e Isabel, hoje visita a tua casa, a tua alma, a tua história. O sol nascente que ele menciona é Cristo, a luz que brilha nas trevas do coração humano. E talvez neste momento essa luz esteja alcançando você. Talvez Deus esteja dizendo: eu também te visitei. Eu também ouvi a tua oração. Eu também estou cumprindo o que prometi. Zacarias e Isabel representam todos os servos de Deus que esperam em silêncio, mas permanecem fiéis. Eles nos lembram que a fé não é ausência de dúvida, menos é a escolha de crer mesmo quando o coração treme. É continuar adorando, mesmo quando o ventre está vazio. É seguir servindo mesmo quando o céu parece calado. Porque Deus nunca se atrasa menos, ele prepara o cenário para o milagre chegar. E agora, irmãos, quero te conduzir a uma oração profunda, como fez Zacarias naquele dia. Feche os olhos se puder e deixe o Espírito Santo tocar o seu coração. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje eu me coloco diante de Ti como Zacarias e Isabel, menos com o coração cansado, mas ainda crente, com os olhos marejados, mas ainda esperançosos. Eu sei que o Teu tempo é perfeito e por isso entrego nas Tuas mãos tudo aquilo que ainda não aconteceu. Se o Senhor prometeu,
Eu creio que vai se cumprir, mesmo que pareça tarde, mesmo que pareça impossível. Eu sei que a tua palavra nunca falha. Senhor, ensina-me a esperar sem reclamar, a servir sem desanimar, a crer mesmo quando não vejo. Se for preciso, silencia minha voz para fortalecer a minha fé, que o meu coração aprenda a descansar no teu tempo e não no meu. Assim como Isabel, que acolheu o impossível no ventre, eu quero acolher o teu mover no meu interior. Transforma o meu deserto em jardim. Transforma o meu choro em testemunho. Faz nascer de novo a esperança que eu pensei que tinha morrido. Pai amado, toca nas áreas estéreis da minha vida, menos nos sonhos que pararam, nas promessas que adormeceram, nas causas que parecem perdidas. Sopra sobre mim o teu espírito de vida. Restaura minha fé, renova meu ânimo e fortalece minhas mãos. Eu não quero desistir, Senhor, porque sei que o mesmo Deus que visitou Zacarias e Isabel ainda visita os que creem. Tu és o Deus que ouve orações antigas, que cumpre promessas esquecidas, que transforma impossibilidades em novos começos. Tu és o Deus que abre ventre, abre caminhos, abre corações. Por isso, eu te adoro agora, mesmo antes da promessa se cumprir. Porque a fé verdadeira adora antes de ver, agradece antes de receber, confia antes de entender. Espírito Santo, entra nos lares que estão ouvindo essa mensagem agora. Abraça quem está cansado, consola quem está chorando, restaura quem perdeu a força e declara do céu: o tempo da promessa está chegando. Que esta oração suba como incenso agradável diante do teu trono e que cada pessoa que ora comigo hoje sinta a tua presença viva, renovadora, poderosa. Senhor, assim como Zacarias cantou, eu também quero cantar. Quero louvar o teu nome porque sei que a tua fidelidade não depende das circunstâncias. Eu te bendigo porque sei que o sol da tua misericórdia também está nascendo sobre a minha vida. E declaro com fé: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque ele visitou e redimiu o seu povo. Amado Pai, que a tua luz guie os nossos pés no caminho da paz. Que o teu amor envolva cada coração e que a tua promessa se cumpra no tempo perfeito, com graça e glória. Em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo me mostra que essa mensagem vai alcançar muitos corações que estão no tempo do silêncio e vai reacender a chama da esperança. Assim como Zacarias e Isabel, o teu tempo também vai chegar. E quando chegar, a tua voz vai se abrir em adoração. E o teu testemunho será conhecido como prova viva de que Deus cumpre o que promete.